Fala, empreendedores! Vai começar mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você, que é empresário, empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa, a ter mais lucratividade na sua empresa. Eu quero te ajudar a crescer através de uma equipe mais eficiente, mais produtiva e quero te ajudar a ter mais qualidade de vida a partir do seu negócio. O meu nome é João Rodrigues e eu tenho comigo hoje uma convidada mega ultra pau especial. Ela que é delegada, gente, olha só, a gente vai conversar com uma delegada agora, mentora de carreira, uma pessoa que tem feito um sucesso incrível, tem ajudado muita gente, né, a encontrarem aí o seu rumo na sua carreira. É uma pessoa que inspira outras pessoas, que tem uma pegada muito forte, não só do lado emocional, mas também do lado espiritual. Ela vai poder compartilhar um pouquinho com a gente aqui, comigo hoje. Madeleine Dykman. Dykman, falei certo? Fala certíssimo. Nome difícil? Dykman. Eu herdei do maridão lá. Aí, ó. Enfim, aí chamam ele de Dykman, mas ele fala que o correto é falar Dykman. Dykman. Então, Seja estamos aí. bem-vinda, seja bem-vinda, Madeleine. Muito obrigada pelo convite, João. Eu estou muito honrada de estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. E que vai proporcionar muitos conhecimentos também para quem estiver nos assistindo. Legal. Então, Madeleine, você tem uma história muito legal. A gente tem, né, te acompanhado. A gente teve a oportunidade de estar junto agora. Sim. Tem 1 ou 2 semanas, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma palestra lá no pessoal da Priscila, né? Da Priscila Nogueira, né? Eu fiz uma palestra, na sequência você também fez. E a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais ali o trabalho um do outro. E eu te convidei para esse nosso bate-papo. Afinal, esse aqui é um espaço para a gente ajudar empreendedores, para a gente ajudar empresários, pessoas que querem realmente avançar nas suas carreiras, transformar, né, as suas vidas através dos seus negócios. Mas eu quero que você compartilhe um pouquinho, né, da sua história com o nosso público. Inclusive, isso faz parte dos nossos valores, né? Que é o que a gente vai falar hoje, ajudar outras pessoas. Nosso bate-papo hoje aqui, pessoal, é sobre valores. A gente vai conversar sobre como os nossos valores governam a nossa vida. Então, Madeleine, quem é a Madeleine e por que esse assunto de valores é tão importante? João, eu quero começar me apresentando de uma forma diferente. As pessoas me perguntam quem é a Madeleine e eu agora costumo dizer que eu sou uma filha amada do Criador. Essa é minha identidade, você viu? Porque isso está muito claro na minha cabeça. Eu sou filha amada do Criador e a partir daí eu posso ser aquilo que eu quiser. Inclusive tem a ver com a minha missão, fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser aquilo que elas quiserem ser. Mas como função, né, que eu exerço atualmente, eu sou delegada de Polícia Civil há 14 anos, é uma instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer, uma instituição muito forte nos seus princípios, nos seus valores. E há 4 anos eu me tornei também mentora de carreiras, né? Eu entrei no mundo dos treinamentos e é algo que eu já era apaixonada, fui descobrir, relembrar que eu já era apaixonada nisso desde os 13 anos de idade. Nossa, que legal. Então, hoje eu desenvolvo essas atividades, mas como você falou, eu sempre tenho uma pegada da espiritualidade, que também é um dos meus valores. Então eu comecei a entender porque dentro da mentoria de carreira, uma das vertentes que eu trabalho muito fortemente é o propósito de vida. E depois que eu comecei a entender que não dá para falar de propósito de vida sem falar de Deus, aí eu soltei o verbo. Eu falei, olha, a verdade é verdade, que não tem como você seguir naquilo que é o propósito, naquilo que você veio fazer nessa vida, se você não estiver conectado com a espiritualidade. E aí, para aqueles que não acreditam especificamente em Deus, eu falo com o universo, com uma energia maior, não sei o que você acredita, mas existe, se você acredita que tem algo maior, sim, esse algo maior vai te ajudar no seu propósito, na linha daquilo que você veio fazer aqui no mundo. E é sobre isso. E como é que foi? Como é que você descobriu esse universo do treinamento? Como é que você descobriu? Você falou que foi há 4 anos atrás, foi há 4 anos atrás. Como é que isso aconteceu na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Bom, posso voltar um pouquinho, assim, Deve. da minha história toda? Eu saí daqui, eu sou de Campos, daqui de Campos, então eu saí daqui em 2002 com 5 currículos debaixo do braço, e aí eu fui para o Rio de Janeiro e falei com os meus pais. Falei, olha, eu vou para o Rio, vou procurar um emprego porque eu queria fazer o cursinho para passar no concurso, né? Sim. Num concurso público, não especificamente de delegado de polícia, porque na época não tinha tanto curso aqui, online, né? 2002, eu terminei a faculdade em 2003, na verdade, que eu fui para o Rio.
E aí eu saí com esses 5 currículos debaixo do braço e em 2 dias eu tinha 2 empregos. Então meus pais não acreditaram. No fundo ele vai lá tentar a sorte. E quando isso foi numa terça-feira, na quinta-feira eu já tinha 2 empregos, na sexta-feira eu voltei para Campos para pegar minhas coisas e começar a minha vida na segunda-feira. Em outra cidade. Em outra cidade, tudo completamente diferente. E a partir dali eu fiz o curso, na época eu fui atendente de call center, de cartão de crédito. Aí depois eu comecei no escritório de advocacia. Só que eu entendi que eu precisava me dedicar um pouco mais e foi então que eu parei por 1 ano e 5 meses e comecei a estudar para o concurso com decisão, que é um dos valores aí, desafio que a gente vai falar lá na frente. Então, assim, eu sempre tive muito essas 2 palavrinhas muito inerentes na minha vida, decisão e coragem, né? São coisas que me acompanham desde tenra idade. E todo empreendedor precisa, né? Tomar decisões o tempo todo, né? Exatamente. Até não decidir é decidir. Exatamente. Né? E coragem para isso. Exatamente. Então, eu fiz a prova, com muita decisão de passar. Felizmente, passei no meu primeiro concurso, por decisão mesmo. Eu falei, olha... E também muito, eu fui entender isso há pouco tempo. Eu passei num concurso muito por conta de bloqueio de escassez. Eu comecei a pesquisar, porque eu sempre quis ter acesso a coisas que na época eu não podia ter. Então, eu falei, cara, era uma das coisas que me motivava, né? Ter acesso a essa acessibilidade, essa coisa do valor econômico, utilitário. Então, fazia muito parte de mim, eu ainda não sabia muito sobre isso. Então, eu tomei uma decisão drástica e toda decisão envolve muito não. Eu tive que dar muito não. Os empreendedores aí vão saber que toda decisão tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Para toda escolha é uma renúncia. Exatamente. Então, foi um período de muita renúncia, mas que, infelizmente, eu consegui passar. E na época até falei com meu pai, né, quando eu deixei ele no balcão da loja dele, que eu passaria num período máximo de 3 anos. E exatamente, eu estava na minha prova oral com 3 anos, eu estava lá, consegui o meu emprego. E foi assim, eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro, trabalhando. E aí depois eu volto para Campos em 2011. Aqui eu assumi várias titularidades na região. Só que em algum momento a gente se desilude na carreira. Acho que isso é normal, né? Acontece com todo mundo. Você fica na dúvida se é isso mesmo, né? E comigo não foi diferente. Eu tive alguns problemas institucionais, passei por problemas de perseguição, quase perdi minha vida, enfim. Sim. E nesse momento eu decidi que eu ia voltar a estudar e aí voltei para estudar para magistratura. Só que aí eu já sabia bem o que fazer, né? Eu já sabia os caminhos e eu não ia muito perder tempo com quem estava iniciando, sabia já ir no objetivo. E aí eu contratei um grupo de São Paulo, vou chegar onde você quer, como é que cheguei no treinamento. Espaço é seu, a gente está aqui para conhecer a sua história. Em 2017, isso, eu contratei uma equipe de ponta lá de São Paulo, pessoal de elite, que já estava estudando há mais tempo. E aí, nessa época, nesse grupo, houve uma imersão, a gente foi para São Paulo fazer uma imersão, até com o Jerônimo Temer, deve conhecer. Legal. Cara, e lá nesse curso, nessa imersão, ele começou a fazer tantas perguntas, né, que é natural de um coach, e realmente aquilo começou a mexer comigo. Mexeu num tanto que eu já me desconectei do pessoal do concurso, eram 25 pessoas, eu já me desconectei ali. E eu falei, comecei a ficar pensativa, aquelas perguntas que mexem com você, eu falei, tem alguma coisa errada. Ali eu me reconectei com os meus 13 anos de idade, que foi quando a minha mãe me levou, eu vi o livro aí do PNL. Eu fui num curso aqui no Automóvel Clube com ela, que ela não tinha quem me deixar, era um curso de PNL. E aí, no final, eles vendiam cursos dos livros do Anthony Robbins. Sim. Minha mãe comprou, ela nunca leu. Eu li O Poder Sem Limites aos 13 anos. Eu tenho esse livro ainda todo cheio de mofinho, assim. Não era anotação, mas cheio de mofinho, porque realmente desde aquela época. E aí eu me conectei de novo com esse universo que eu achava aquilo apaixonante. Eu li aquilo e falei, nossa, você pode perceber se a pessoa é sinestésica, se a pessoa é auditiva, se a pessoa... Demais, e era muito legal para mim, né? Com 13 anos, descobri que existia toda aquela neurociência por trás daquilo ali, um estudo sério, inclusive. E aí eu falei... E foi um fato inusitado que aconteceu nesse dia, dessa imersão de 3 dias, que eu já sabia que eu queria mudar. Até uma coach, a Amanda, sentou do meu lado, comecei a chorar, inclusive. Sim. Você vê que pegou tão fortemente em mim. As grandes mudanças acontecem ou por repetição ou forte impacto emocional. Cara, foi um forte impacto emocional. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque eu tô indo pra um caminho que não tem nada a ver. Mas eu vou te falar, naquele momento eu sofri de um bloqueio. Eu descobri ali de um bloqueio de reputação.
Porque eu falei assim, cara, eu tô estudando para magistratura, todo mundo sabe que eu tô estudando para magistratura e que eu vou passar, porque, né, quando eu boto uma coisa na cabeça de que eu vou passar, eu vou passar. Olha isso, gente. As Olha o que ela tá pessoas... falando. Clareza e foco e certeza daquilo que quer e daquilo que vai acontecer. Isso é muito inerente à minha personalidade. Se eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, eu não tinha dúvida, sabe? A questão da desistência não era porque eu tava com medo, é porque eu falei, cara, tem alguma coisa que... Aí eu falo, mas aí, vou fazer treinamento, vou... E aí eu falei, que é isso? E aí, eu queria mudar tanto que eu saí dali, procurei um cabeleireiro, cortei o cabelo aqui, ó. Era uma forma de expressar a minha necessidade de mudança. E quando eu saí de lá, o bichinho do desenvolvimento pessoal já tinha me pegado. E eu fui fazer minha formação. Eu fiz a formação pela Sociedade Brasileira de Coaching. E posteriormente eu fiz mais 3. Fiz SBC, perdão. Fiz SBC, sim. E aí tem 3 certificações também, né? Internacionais lá pelo Martin Seligman. E depois disso eu fiz processos individuais também para confirmar. E aí comecei a fazer os atendimentos individuais com comitês e entendi. E o que mais foi legal é que eu entendi que eu só estava frustrada naquele momento. Eu comecei a voltar a entender os meus valores, entender que eu vivia grande parte deles dentro da polícia. Então, assim, eu posso dizer desafio, que é algo, assim, muito importante como valor para mim, pessoal. Decisão, ou seja, é um ambiente onde eu posso tomar muitas decisões. Autonomia é um outro valor muito importante para mim. Então, tudo isso eu conseguia viver, sabe? E aí eu comecei a perceber que no fundo eu só estava querendo sair daqueles aborrecimentos, eu estava saindo, né, para fazer para uma arquitetura que seria mais do mesmo. E aí eu falei, não, cara, eu consigo viver esses 2 valores importantes para mim. E aí a partir daí comecei a fazer mentoria de carreira. Legal. Mas o mais, assim, você pergunta assim, Madeleine, o que você gosta de fazer? Eu gosto do palco, eu gosto do treinamento coletivo, como a gente fez ali. Isso, para mim, é quando eu consigo inspirar pessoas. Transformador, né? Para mim, é o que me faz... Sabe aquele frio na barriga quando a gente está no propósito? Sim, sim. É isso que me... Tem uma percepção que eu também tenho. Eu estou tentando até lembrar agora o nome de um palestrante que ele fala sobre isso. É um filósofo, fugiu o nome dele agora e eu vou lembrar aqui durante a nossa conversa. Clóvis de Barros veio. Sim. O Clóvis de Barros, ele conta a história dele, né? Um garoto que ele era um garoto muito tímido. Sim. E ele ainda não sabia quem ele era. Ele não tinha encontrado o lugar dele. E durante um evento na escola, e ele não tinha nem se preparado para esse evento. Quem não ouviu a palestra do Clóvis de Barros, fica aqui a dica. Cara, é excepcional. Assista lá o Clóvis de Barros, o cara é o fenômeno. E ele conta essa história que ainda quando criança, né, ele não tinha, né, identificado ainda o que ele gostava. Ele diz que ele era um garoto apático. E aí ele teve a oportunidade de apresentar um trabalho que até então ele não tinha nem se preparado para esse trabalho na escola. É sobre petróleo, sobre acho, petróleo, né? É exatamente isso. E ele começou a inventar as monte de coisas história. sobre o petróleo. E ali ele percebe que as pessoas começaram a gostar daquilo. Né? E aí ele percebe que ele começa a ter atenção das pessoas. E ali ele descobre que ali era o lugar dele. É isso. E quando ele descobre que ali é o lugar dele, ele passa a se preparar e leva uma vida inteira naquele lugar, porque ali é o lugar que ele se sente feliz. Uma vida com ali é o propósito. lugar que ele sente que ele nasceu para estar. E é sobre isso que você está falando, né? Exatamente. É sobre descobrir aquilo que você ama, descobrir aquilo que você quer, descobrir aquilo que te faz feliz e você ir em busca daquilo que faz a sua vida realmente ser diferente, ajudando outras pessoas. E, João, esse, sim, se eu puder usar essa palavra, esse é o meu tesão, sabe? É colocar as pessoas para entender que a vida delas vai ser infinitamente mais fácil e mais feliz se ela estiver na linha de propósito dela. Porque se você pegar, né, o que a gente vai falar hoje sobre valores, né? Mas o que a gente pode falar? Se você conseguir viver na potencialidade, quem diz é Aristóteles, não sou eu não, só tô... se ele diz, quem vai discordar? Quem diz, para que a gente possa ser feliz, a gente tem que usar na potencialidade máxima as nossas forças, os nossos valores e a nossa missão, o nosso propósito. Se você conseguir juntar tudo isso dentro de um saco de presente, colocar um laço de fitas, você pode dizer que é óbvio que você vai ter intempéries no caminho, mas se você conseguir colocar tudo isso ao seu favor e principalmente à disposição das outras pessoas. Gente, porque o propósito não tem nada a ver com sucesso. É isso que as pessoas têm confundido muito. O propósito não tem a ver com sucesso. O propósito é você pegar um dom que você tem, algo que é muito seu, que é um conjunto de todas essas características inerentes,
e você servir ao outro, porque a alegria está em servir ao outro. E eu falo que quando você ama o próximo, o mandamento é amar a teu próximo como a ti mesmo. E primeiro que o ti mesmo vem primeiro, você primeiro tem que se amar, entender e compreender, mas eu entendo que a forma que você tem de amar o outro é quando você pega esse seu dom que você recebeu de Deus ou do mais alto, como você quiser, e você pega isso e entrega na sua potencialidade máxima para outra pessoa. Para mim, essa é a forma mais linda de amar. Que lindo, Porque né? quando eu estou no palco, quando eu sinto que eu fiz alguma coisa, né, que eu peguei aquilo que Deus me deu, né, de melhor, que eu acho que eu tenho de melhor, e consigo gerar algo de positivo na vida da pessoa, para mim eu já tô amando aquela E quanto pessoa. mais você faz, mais você performa, mais você evolui, mais Ah. você melhora naquilo e mais você entrega. Sim, Né? com E certeza. aí essa prática ela vai te levando a um nível de performance que faz com que você alcance cada vez mais o coração dessas pessoas e de outras pessoas. Isso, e aí, assim, a gente vai masterizando, né? E quando você vai. E você só. É sobre isso que a gente vai falar, assim, sobre valores. A gente só consegue masterizar mesmo se a gente estiver fazendo aquilo que estiver de acordo com os valores que são imanentes na gente. Perfeito, Madalena. Então, explica pra gente então, né? Valores governam a nossa vida. O que são valores? Valores, eles são sentimentos, são emoções que nós preenchemos quando nós tomamos decisões ou quando vamos na direção daquilo que nos faz feliz. Em suma, é bem subjetivo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você sabe e reconhece quais são os seus valores, você vai tomar decisões que estejam de acordo com aquilo que é importante para você. Então, reconhecer coisas que são importantes para você, já vou dar exemplos, Sim. faz com que você vá na direção daquilo que é importante para você e não daquilo que é importante para o outro. Então, o que são valores, por exemplo? Eu vou falar dos meus, as empresas têm os seus, você provavelmente tem o seu conjunto de valores. Então, assim, eu tenho valor de desafio, como eu já falei, eu tenho valor de reconhecimento, embora eu tivesse que trabalhar isso com muita cautela para que o reconhecimento seja meu, o reconhecimento daquilo que eu faço bem e não esperar o reconhecimento alheio, porque se você for esperar do outro, você vai padecer da necessidade de aprovação e isso só leva você à derrocada. Eu tenho, por exemplo, valor teórico, eu sou amante do crescimento intelectual. Se faltar um livro na minha vida, parece que está faltando alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que têm valor econômico utilitário altíssimo, ou seja, pessoas que precisam sempre da valorização financeira, e isso é importante para elas. Tem pessoas que têm valores de E é criatividade. interessante você falar do valor econômico, porque, por exemplo, eu fiz o meu mapeamento, o meu Sim. assessment agora há pouco tempo. O seu deu o quê? Eu sou I altíssimo, né? O meu individual. I O meu também. O meu I de influente do DISC, que é muito alto. Sim. E o meu valor principal é econômico. Eu falo chama econômico ou utilitário, Sim. dependendo da linguagem. E aí, o meu valor econômico, hoje, ele é importante, mas olha que interessante. Não é um valor econômico de ter uma necessidade de foco em dinheiro. Não, é necessidade de fazer o dinheiro. É necessidade de fazer o dinheiro. Exatamente E aí, isso. o que acontece? Isso vai muito de encontro com o que eu trabalho com o meu time também, que é ganhar dinheiro é diferente de fazer dinheiro. Claro. A perspectiva de alguém que tem, né, como crença ou tem como percepção de mundo ganhar dinheiro é alguém que está fazendo algo esperando ganhar. Então, se eu preciso ganhar, eu preciso que alguém me dê. Sim. Eu preciso que venha de alguém. E a concepção de fazer dinheiro completamente diferente. é completamente diferente, porque isso parte das minhas ações que me levam a gerar o resultado que eu espero em relação a essa parte econômica que influencia diretamente a nossa vida. Então, eu descobri, e isso não tem muito tempo, o quanto isso é importante para mim e o quanto isso não tem a ver com simplesmente só ganhar dinheiro. Não, muito pelo contrário. Posso falar um pouquinho, então, Deve, desse valor, claro. que é um dos mais, assim, que as pessoas reconhecem, né? A gente está falando, então, do valor econômico. As pessoas que têm valor econômico muito alto, a palavra que a gente fala é tempo é dinheiro. Por quê?
são 2 recursos que são super importantes para esse tipo de pessoa, tanto tempo quanto dinheiro. Normalmente, o empreendedor ele vai ter os 3 perfis, o da liderança, o do individual e do valor econômico, porque é uma pessoa que gosta de fazer dinheiro, gosta de inovação pelo ponto da individualidade e vai precisar de liderança para poder gerir uma equipe, que provavelmente é aquilo que você fala. Mas voltando ao valor econômico, normalmente é uma pessoa que time is money, tempo é dinheiro, não do ponto de vista de que tudo é dinheiro, mas ele gosta de gerir esses 2 recursos, tanto tempo quanto dinheiro. E aí é uma pessoa que faz muitas coisas em pouco tempo, porque se o tempo é um recurso, ela quer fazer muito. Você que grava inúmeras coisas em um dia, porque para você isso faz bem. Você tá dando qualidade, utilidade ao seu 7 horas da manhã eu já tempo. estava atendendo mentoria hoje. Exatamente. Até o meio-dia, para almoçar, correr para cá e começar a gravar 1h30. Isso a gente acha o máximo, não é isso? Para quem é utilitário, isso eu acho o máximo. Eu consegui preencher todo o meu dia. Então, uma pessoa que é mão de Midas, tá? É mão de Midas. Se ela tiver na energia correta, é uma pessoa que vai saber fazer dinheiro e ela enxerga a oportunidade em tudo, não só para ela, quanto para todas as outras pessoas. Recebo. Já, com certeza. Não, mas é verdade. Então, assim, quem tem esse valor utilitário, ele é uma pessoa que tem um senso de urgência muito grande. O senso de urgência faz com que você queira tudo para ontem, né? E aí a gente tem que ter um cuidado com os outros valores da equipe, porque às vezes a pessoa não tem esse valor igual ao seu. E aí você tem que respeitar também um pouco. Então, assim, no valor utilitário, por exemplo, a força é fazer. É fazer acontecer, dar utilidade ao tempo e gerar recursos. E com isso você vai naturalmente buscar coisas que valorizem isso. Perfeito. Então você vai buscar, inclusive, símbolos que mostrem que você conseguiu alcançar um status financeiro. Isso se reflete na roupa, no relógio que você usa, no sapato que você usa, tô ligada. No carro que você anda, né, nas viagens que você faz, isso tudo para você é relevante. Então busca a valorização, por exemplo, no emprego. Então, tudo isso é importante para quem tem esse valor. Eu estou falando só desse valor especificamente. E, por exemplo, se essa força ela não estiver equilibrada, muito provavelmente o que pode acontecer é o contrário, sensação de escassez. Né? Se você é a mão de Midas, mas se essa mentalidade não estiver ajustada finamente, pode trazer um bloqueio de escassez. E é muito interessante te ouvir falar disso, porque, assim, na verdade, a gente também tem um olhar muito intenso, né, com toda essa questão do perfil, dos valores. Isso é um tema que a gente aborda de uma forma muito intensa. Sim. Dentro da nossa mentoria Missão Empreendedora, que tem como objetivo ajudar empresários a ter uma empresa mais organizada, uma equipe mais produtiva e eficiente, onde o nosso foco é cultura. E não dá para falar de cultura sem falar de valores. Não dá para falar. A gente vai chegar lá. Não dá para falar de empresa com cultura sem falar de valores, visão e propósito. A base é essa, né? É o código de honra, né? Da empresa. Não tem como. Mas você me fez pensar em algumas coisas que tem realmente acontecido, porque apesar de fazer muitos treinamentos, eu acho que pessoas que têm essa paixão por aprender, se desenvolver, como eu, como você, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, né? E por cada vez buscar mais informação, conhecimento. O meu senso de desenvolvimento, a minha necessidade de desenvolvimento é muito grande. Você tem teórico também? O meu teórico é o terceiro. Então. O meu teórico é o terceiro. Então a gente tá muito igualzinho. O utilitário. O meu econômico, né, que é o utilitário, você falou. E aí eu vou ter o social, que é muito forte. Você tem. Muito forte. O meu social é forte porque o meu olhar para pessoas é muito intenso. Então necessidade de contribuição. De contribuição. Eu tenho essa coisa do reconhecimento social no nível correto, como você explicou, que é entender que eu preciso me reconhecer, me valorizar, saber quem eu sou. Não necessariamente o reconhecimento tem que vir dos outros. Essa questão dos símbolos, eu vou em busca deles, são as coisas que... Eu tenho isso. Sim. Eu tenho essa coisa de... Eu vou comprar isso porque eu mereço. Exato. Eu vou investir nisso porque eu mereço. Sim. E aí é reconhecer o meu valor e é como se eu fizesse um pagamento para mim mesmo de todo o esforço que eu tenho feito. João, eu queria posso fazer uma parte aí com relação a defeitos, né, e virtudes, né, qualidades versus defeitos? Eu aprendi isso com o Nicolas, eu não sei se é Nicolas ou Nicolas Taleb, naquele livro Antifrágil, que ele fala o seguinte... eu tinha muito problema com isso, porque o meu individual ele é altíssimo. O que significa ser individual, gente? A necessidade de reconhecimento altíssima. E isso, em algum momento, me tornava uma pessoa muito individualista mesmo. Do ponto de vista de... Quando eu falo essa frase, quando eu afirmo, se eu quiser fazer, eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, porque eu vou deixar uns corpinhos pelo chão.
Eu vou entrar no objetivo, no desafio, vou fazer, mas algumas coisas foram ficando de lado, talvez coisas importantes. Isso deve ser do seu D, que deve ser altíssimo, né? Como é que é o seu D de dominante? Não, não é não, ele é Não? adaptado, é o I que é altíssimo. Seu I é alto, com D Muito, adaptado? 99. 99 de D adaptado? Não, 99 de adaptado não. I altíssimo, 99%. O I de individual. Ah, você tá falando de influente. Tô falando do individual no motivador. Minha dominância... Só para entrar na mesma página que você. Tá. Quando a gente pensa no DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, eu tenho influência, dominância adaptada, estabilidade e a conformidade. A minha influência é barra estabilidade, só que a minha dominância ficou adaptada por conta da delegacia. Né? O ambiente de trabalho fez a dominância, mas o que parece ser dominante, na verdade, é meu valor de individualidade, que faz com que eu chegue da mesma forma. Então, o meu individual ele é muito alto e às vezes eu recebia esses recadinhos, né, da individualidade e tal, e isso me constrangia em algum momento. Falei, caramba, isso virou um defeito, sabe? E aí eu comecei a ouvir uma palestra do Nicolas Taleb, não sei se acho que é Nicolás que fala, que ele fala o seguinte: cuidado com essa história de você querer tirar seus defeitos, hein? Porque os seus defeitos, na verdade, valem mais do que muita qualidade. E eu só cheguei até onde eu cheguei por conta da minha individualidade. Só que você tem que fazer todas as vezes é o quê? É calibrar a nota. Então, você tem um violão, a nota tá desafinado lá, então o que eu tenho que fazer? É todo dia afinar essa nota para poder conseguir tocar. Perfeito. Agora, isso a gente faz o quê? Em tempos de paz. Porque em tempos de guerra, amigo, você tem que usar aquilo que é minha ferramenta. E minha ferramenta é ser individual e eu dou não para quem tiver que dar. E ponto, e acabou. Então, em tempos de paz, a gente usa a nossa qualidade. Mas em tempos de guerra, guarda seu defeitinho aí. Você vai precisar dele para poder enfrentar. Então, assim, por isso que eu entendi. E eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem como os valores, eles governam as nossas decisões. Que tipo de decisão toda? Que horas você acorda, do que você come, o que você veste, que carro que você compra, qual empresa que você vai contratar. Então, eu vou usar o exemplo da Priscila, que nós fizemos o treinamento com a equipe dela. Aí, a Priscila tem um valor de comprometimento, de qualidade com o cliente, que é algo transcende dela, né? E você percebe isso no atendimento. Então, ela faz com que isso seja tão importante para ela e ela quer estender para os funcionários. Sim. E esse é o valor, né? Que é o valor da empresa dela, alto padrão de qualidade. E se você for, de repente, em outros salões, talvez esse não seja o valor fundamental. Até porque a empresa é reflexo do dono, né? Exatamente. Então, um outro exemplo que eu tenho bem prático, assim, do dia a dia, estava até contando para os meninos antes de chegar aqui, foi aí que eu comecei a ganhar autonomia. Se você quer saber o que mudou minha vida, que me fez tornar uma mulher autoconfiante, foi encontrar os meus valores. Legal. Porque, certa feita, eu queria comprar um carro, um Mitsubishi vermelho. E aí, meu marido, que tem valor tradicional, que tem uma coisa mais de o que tem tradição no mercado, o que não quebra, enfim, tem as regras, é tudo certinho, comprovado. Então, esse é o valor dele. E ele virou pra mim e falou assim, você vai comprar um Mitsubishi vermelho, você pode estar louca, um sapato apertado para vender, e aí você tem que comprar o carro X, preto, que não quebra, que vende bem, que o seguro não sei o quê. Aí eu pensei e falei, vamos passar o filtro dos valores pra gente entender se eu tenho que comprar ou se eu não tenho que comprar o carro. Falei, quais são os meus valores? O carro era pra mim. Então, assim, o meu valor é individual. O individual gosta de ser diferenciado, ele gosta de inovação, ele gosta, né, de destaque. Algo diferente. Ponto. Diferente. Então, o carro, pra mim, não era o carro que ele estava me sugerindo. Então, eu falei, meu amor, muito obrigado. Eu agradeço. Eu sei que é do seu coração que você fez pensando que tá certo, mas pra mim, eu vou comprar meu carrinho vermelho. Mas não sou eu andando num carro tradicional. Entendeu? E aí eu fiquei feliz por 3 anos, amei. Vendi, não perdi dinheiro como ele achou que eu fosse perder. Consegui vender bem. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que quando a gente entende nossos valores, a gente até aceita conselhos, mas tem que saber se esses conselhos, se eles nos vestem. Perfeito. Porque se ele não vestir, você fala obrigada, guarda pra você o seu conselho, ou pode usar o conselho pra você, que funciona pra você, não funciona pra mim. É interessante isso que você tá falando, porque todo conselho, ele vem da experiência e dos valores de quem tá dando conselho. Com certeza. Então, alguém que dá do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, né? Sim. Alguém te dá um conselho com base naquilo que ele acredita, nas crenças, nas concepções, nos valores, na história de vida daquela pessoa. Então, eu acho que o exercício de ouvir, né, e de avaliar, eu acho que ele é interessante. Agora, decidir viver com base no que o outro falou,
pode ser um grande equívoco, porque a gente precisa avaliar o que você está falando. Precisa saber se isso me veste, precisa saber se isso me representa. Exato. Sou eu, porque senão eu acabo vivendo uma máscara, né? Eu vivo a vida que não é minha. Eu ajo com base naquilo que outra pessoa acredita. E qual é a consequência disso na sua percepção, Madeleine? A consequência de você viver pelos seus valores é a vida feliz. E viver contrariamente aos seus valores é uma vida vazia, uma vida que não faz sentido algum. E você começa a perceber que nada está assim encaixando. Se você está passando por um momento assim, provavelmente você tomou decisões que foram contrárias àquilo que você tem dentro do seu coração, que são os seus valores. E o primeiro ponto é identificar quais são esses valores. Exatamente. E então, como é que a gente faz isso? Você que é grande especialista, como é que a gente identifica os nossos valores? Qual é a ferramenta? Olha, ferramentas a gente tem dentro de mentorias e dentro de coach com mais clareza, mas eu posso te assegurar, se você pegar e pensar aí nos 3 momentos mais felizes da sua vida e pegar nas 3 brigas que você teve mais intensas, você buscar o que estava por trás desse valor, você vai entender, dessa briga ou desse contexto, você vai entender o que é realmente importante para você, que costuma se repetir. Eu fui entender qual era um dos principais valores mesmo, embora ele não estivesse lá dentro do individual. Para mim, por exemplo, é a minha integridade. Isso é um valor que é intocável para mim. Não tô falando, todo mundo tem, gente, valor de integridade, mas tem umas pessoas, por exemplo, meu marido, ele tem integridade também, mas para ele justiça às vezes é mais importante do que integridade e depende de cada um. Não existe valor mais bonito e mais feio, existe o valor que é importante para você. Tem gente que fala, como? A saúde é mais importante do que a integridade, se eu não tiver saúde eu não posso... Enfim, essa discussão não vai à frente, é aquilo que é importante para você. E aí eu comecei a perceber que as grandes discussões da minha vida, grandes problemas, inclusive, o que estava por trás disso eram discussões que podiam ferir a minha integridade. E aí eu comecei a perceber que os grandes desafios, e tem uma frase que eu gosto muito de falar assim, ó, todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então você tava ali para descobrir alguma coisa. Olha que legal isso, eu não conhecia isso. Todo bloqueio, repete. Todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Eu não queria entrar na polícia, inclusive na época que eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar por isso aí? Porque todo mundo fala tanta coisa da polícia. Sim. E aí você vai percebendo, você vai, algumas coisas, as coisas vão acontecendo para poder perceber se você vai sustentar isso mesmo. É impressionante. Isso me fez pensar... Se você não se mantiver firme, já vou dando esse exemplo para você, se você não estiver firme nos seus valores, naquilo que você acredita, na hora que você rachar, a estrutura vai no chão. É impressionante. Isso me fez pensar no treinamento que eu fiz com o José Roberto Marques do IBC. Você falou da formação, eu fiz algumas formações no IBC. Isso me fez pensar numa coisa que eu aprendi com o José Roberto. Ele fala uma coisa que para mim foi muito forte. Ele traz um conceito de a sua dor é a sua cura. A cicatriz que você coloca é porque você vai curar outras pessoas. Mas a grande questão que eu aprendi, o significado que eu dei a essa fala dele, é que a cura daquilo que está te travando está na dor que você sente em relação. E aí, para mim, tem tudo a ver com o que você falou. É essa frase. Na verdade, ela está sendo falada... exatamente. É a mesma coisa. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Porque na hora que você vencer... você vai conseguir superar aquilo ali e aí o céu é o limite. E aí eu tô tendo aqui, gente, isso aqui tá virando uma sessão de coaching pra mim, tá? Porque, assim, as fichas vão cair. Por isso é mágico, né, Madeleine? Essa troca, essa possibilidade da gente estar conversando e abrindo, expandindo a nossa mentalidade, expandindo as nossas percepções. E ninguém sabe tanto ao ponto de não ter mais coisas para aprender. E é por isso que isso aqui é magnífico, né? A gente está aqui compartilhando, trocando ideias, trocando experiências. E é para isso que a gente separou esse momento, para contribuir com você, que é empresário, que é empreendedor, que tem um negócio, que quer fazer a sua empresa crescer, que tem o desafio de lidar com equipes, com pessoas. Tudo que a gente está falando aqui é para te ajudar a ter uma empresa que flui nos seus termos, para ter uma vida e uma qualidade de vida muito melhor. Porque o empresário abre a empresa para ter qualidade de vida, e por não saber lidar com pessoas, perde a qualidade de vida por causa do negócio. Exato. Por não ter o autoconhecimento, por não entender de valores, como a Madeleine está falando aqui. E aí é interessante porque eu me lembrei de coisas, de outros momentos da minha vida, que graças a Deus a gente aprendeu, né, sobre eles, e a gente hoje vive uma outra realidade. Eu vivi momentos da minha vida em que eu vivia gangorras financeiras, né? Então, altos e baixos, altos e baixos, e altos e baixos. Então, eu tinha momentos que eu estava muito bem e de repente eu despencava. Eu tinha momentos que eu estava muito bem e de repente eu me despencava. E aí eu fui entender, isso tem a ver com os valores, que eu sempre tive um valor também de família, né? De estar muito perto da minha família. E dizem que um bom fruto
nunca cai longe do pé. Ah, é. Boa essa. Um fruto não cai longe do pé. Um bom fruto não cai longe do pé. E essa metáfora é interessante porque, às vezes, o fruto ele amadurece. Mas quando ele cai, aonde que ele cai? Ele despenca da árvore, ele fica pertinho da árvore. Sim. E quando, às vezes, a gente quer coisas maiores e a gente continua perto do pé de árvore, a gente, às vezes, continua sofrendo a influência do pé de árvore. Exatamente. E a As gente crenças daquela crenças, ela está árvore. influenciando, a energia daquela árvore ainda está influenciando. As outras frutas estão caindo ao entorno, elas estão ali compartilhando das crenças delas, da visão delas. E aí elas não deixam você seguir. E por ter um valor muito forte de família, de estar perto, de ser aceito, e a sensação que tem, até porque isso é sistêmico, né? A gente percebe que para ser aceito eu preciso ficar perto. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu vou desenvolvendo, parece que a gente tem a sensação de que eu não faço mais parte daquela árvore. Mas é pertencimento, né? E aí, É tem aquele pertencimento. outro valor. Então, eu vou falar que, normalmente, por exemplo, o empresário, se você tiver num momento como o João, ele tá falando de uma encruzilhada. Momento que eu já tive, né? Não, sim, desse momento que você espelhou, é um momento de encruzilhada, porque são dois valores dele que são muito importantes para ele, seja o financeiro quanto o tradicional de família. E olha a briga. Eu quero ir em busca de dinheiro, mas eu a família... quero ficar. E normalmente os nossos desafios estão nesse momento, porque se fosse só o dinheiro, você já sabia para onde você ia. Mas quando são coisas muito importantes, aí você vai precisar aprender sobre hierarquia de valores. Porque tem aqueles, por exemplo, eu demorei para entender que o meu de hierarquia de integridade não tinha como baixar em nível nenhum. E aí você vai ter que, naquele momento, entender qual que é a mais preponderante e a partir daí você vai ter que encaixar o outro de forma a não perder absolutamente. Então, se você entendeu o que era família, então você vai ter que aprender a ganhar dinheiro perto da sua família. Você não vai negligenciar o outro, mas você vai entender que você vai ganhar perto da sua família. Mas se você entendeu que ganhar dinheiro era mais importante naquele momento do que ficar perto da sua árvore, então você vai aprender uma forma de estar presente, de sentir que você não está falhando, agregar mesmo longe, entende? Exatamente. As decisões elas vão variar a partir daqueles valores da hierarquia que você assume. Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito naquela época, que foi dar um novo significado a estar um pouco longe da árvore. Porque às vezes vai ser necessário se distanciar. Sim. Quando a gente pensa, voltando um pouco na programação neurolinguística especificamente, né? Eu tive a oportunidade de fazer o practitioner, masterizar também em programação neurolinguística. Então, você pensa numa formação em master em programação neurolinguística, é crença e valores. A base é crença e valores. Sim. E foi ali que eu tive a oportunidade de entender um pouco sobre como eu funcionava, do impacto disso na minha vida. E foi interessante porque ali eu pude ver que era só olhar para essa história, olhar para essa relação, identificar esse valor. A família é importante. Tá? Crescimento, conquista, resultado financeiro também era importante. Eu queria crescer, eu queria ser bem-sucedido, eu queria conquistar coisas na minha vida que até então eu sempre acreditei que eu merecia e acreditava que eu podia. E continua, né? E continua. Eu quero muito mais, eu quero crescer certeza. cada vez mais. Eu acredito que se existe no mundo é pra gente. Se aí. tem alguém que consegue, eu também consigo. Se tem alguém que pode e vive aquilo, eu também quero viver aquilo. Então, se tá no mundo é pra gente. Se tá no mundo isso aí. é pra mim. E eu aprendi uma técnica que me ajudou muito, que é ter um novo olhar para aquilo. E eu vou falar isso que pode ajudar quem está nos ouvindo. Pode ajudar você, que talvez tenha uma relação de busca pelas suas conquistas, mas ao mesmo tempo você está preso ali perto do pé de árvore, que talvez seja ali a sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que você foi nascido e criado. Eu entendi que existia uma forma de honrar a minha família. Era oferecendo para as minhas próximas gerações, que são as pessoas que eu sou responsável, minhas filhas, a minha família, aquilo que até então os outros não conseguiram oferecer. Exatamente. Que eu estaria honrando a minha família indo além da onde eles conseguiram ir. De forma que uma vez que eu estivesse além, eu pudesse olhar para eles e oferecer recursos que se eu não estivesse lá eu não poderia oferecer. Exatamente. E aí eu ganho a liberdade de conseguir avançar. E aí isso mexe com o meu emocional e me empodera para avançar. Com certeza. E é um lugar que você nunca mais quer sair. Você falou aí de um valor que é fortíssimo dentro daquele que tem o econômico, que é a liberdade.
Quem tem valor econômico tem Quer necessidade de liberdade. E aí essa liberdade pode ser um antagonismo danado, porque ao mesmo tempo que a liberdade se sente preso, né? É sempre esse antagonismo. Então, assim, as empresas, né? A gente está falando aqui para o empreendedor. Então, assim, o que acontece? Toda empresa, quando a gente fala de cultura, a gente está falando o quê? Sobre visão, né? Aquelas palavras bonitas que formam missão, visão e valores. Só que essas palavras ou essa frase, se ela estiver pregada na sua parede e você não vivenciar isso, provavelmente você está fadado ao insucesso. Porque as pessoas, as empresas, as sociedades que têm sucesso são aquelas empresas que sabem por que nasceram, sabem que diferença que querem fazer no mundo. Então, se você não souber, busque entender. E, principalmente, o colaborador ele vai precisar absorver, porque esse é o código de honra que não vai deixar a sua xícara rachar. Né? A gente tem aí dentro das empresas, a gente tem pessoas, a gente tem recursos, tem processos, tem tudo isso, tem tecnologia, mas se faltar esse ingrediente importantíssimo que é o valor, que é aquilo que é importante para você, aquilo que faz você levantar, provavelmente você vai desistir no meio do caminho, porque a vida do empreendedor é uma vida de intempérie, é uma vida que não é mole, só que o que faz ele é como se fosse um imã que está na ponta. Ele tá lá, o imã tá puxando ele, que é o porquê dele. Sim. Então, se ele não souber o que faz ele levantar, o que ele quer fazer de transformação no mundo, provavelmente ele vai desistir no meio do caminho, no primeiro obstáculo. Até porque eu falo muito que a sua visão, o seu propósito, precisa ser maior que os seus desafios. Com certeza. Se você não tiver uma visão extraordinária, se você não tiver clareza de algo que está lá no futuro, apesar de saber que foca no presente, mas eu estou focando agora em algo que me leva lá. Sim. Se eu não tenho clareza que aquilo lá vale a pena o que eu estou vivendo agora, que superar esse obstáculo vale a pena, eu não renuncio. Não faz. Eu não estou pronto para transpor esse desafio. Então, o que nos move é algo que está lá, que eu desejo. Então, acho que essa consciência... E esse lá tem que ser muito importante para você, porque se não for, você não vai chegar. Perfeito. É isso que, às vezes, eu dentro da mentoria que a gente faz, as pessoas, às vezes, elas querem algo, mas elas não sabem por que aquele algo é importante. Então, antes de eu levar ela ou mostrar um planejamento, eu tenho que entender junto com ela por que aquilo é tão importante para ela. Porque se ela não souber por que, ela vai ficar no meio do caminho. Aquele projeto ali, ele não se concretiza. Olha que interessante. Hoje, eu comentei que hoje de manhã eu comecei meu dia dando mentoria e eu estava atendendo um empresário lá de São Paulo, uma das empresas que a gente atende lá. E a gente estava falando de valores. Hoje a gente está fechando o manual de cultura deles. E eles já têm, quando a gente começou um trabalho, e foi interessante porque eles me apresentaram todo o manual que já existia, né? E eu fui fazer um diagnóstico na empresa. E a gente percebeu que eles têm tudo escrito. Tem uma missão, tem uma visão, tem valores. Mas a empresa não vive daquela forma. É porque é bonito falar sobre cultura da empresa, mas se você não vive... Não tem vivência. E se não vive, eu tenho uma cultura projetada no papel, né, que está nos quadros pendurados na parede, um documento muito bonito, muito bem escrito, guardado na gaveta, mas não é a vivência da empresa. Então a gente fez um trabalho de reconstruir essa cultura. E lá tem um problema, né, bem específico, que é um problema de as pessoas não acreditam no que está escrito, porque por não viverem é incongruente. Exatamente. A postura das pessoas, a própria liderança, ela se comporta de uma forma diferente daquilo que ela fala. E aí as pessoas, elas não compram a ideia, elas não se envolvem com aquilo que foi projetado. Então a gente está fazendo um trabalho de reescrever todo esse material. E aí olha o que aconteceu hoje. Durante a nossa mentoria de hoje, eu fiz uma provocação e eu tenho uma carta, né, uma ferramenta que a gente mapeia vários tipos de valores a partir do mapeamento comportamental do assessment que eu faço do empresário. Sim. Porque eu acredito que o valor da empresa, ela começa no empresário, que é o idealizador do projeto. Com certeza. E aí ele bota ali o DNA dele. É a partir dele. Sim. E aí, foi ele que idealizou, saiu da cabeça dele. Exatamente. Da onde que... É claro que ele precisa envolver a liderança quando a empresa ela já tem uma certa estrutura. Sim. Quando, diferente de uma empresa que está começando, ele projeta aquilo e convida as pessoas para fazer parte. Sim. Quando é uma empresa que está mais estruturada, eu preciso envolver as pessoas porque elas vão ajudar a fazer esse motor funcionar e movimentar essa empresa. Então, elas precisam contribuir para se sentirem pertencentes, para se sentirem construtoras desse projeto.
E aí eu estava falando disso para ele e eu disse, olha, vamos rever esses valores, vamos fazer uma lista aqui daqueles que fazem mais sentido para você. E ele me disse, João, a vida inteira eu aprendi que os valores são escritos pelo meu time, eu preciso envolver o time. Inclusive os valores que eu tenho foi o time que escreveu. Eu falei, olha que ponto cego. Difícil. Olha a explicação. Porque quem lidera é ele, né? Olha a explicação, olha o que justifica você ter valores que não funcionam. Exatamente. É claro porque que se parte daquele time foi embora também, se nada o time daquilo foi ali é embora. embora, porque a essência tá ali, Foi na exatamente o que liderança. eu falei com ele. Imagine que a Maria definiu que um valor importante é o valor XPTO. E a Maria foi embora. Exatamente. E a Maria, claro que a contribuição dela é te ajudando a definir dentro de uma estrutura, dentro de uma hierarquia de valores, quais dos valores a gente faz mais sentido para a empresa. Acho que essa contribuição é importante. Então essa é a dica que eu quero deixar, e é o que a Madeleine está dizendo. Sim. Hierarquia de valores é fundamental, mas isso parte da concepção de quem constrói o negócio. Claro. E aí o seu time, ele contribui, o seu time, ele te ajuda a definir quais são os principais valores. E eu quero dizer uma coisa aqui muito séria. Ninguém vai demitir ninguém, não. Mas se você for fazer, né, se você tiver num momento de trazer pessoas para o seu grupo, se você souber quais são os valores que são importantes para a sua empresa e você fizer uma triagem e um mapeamento e conseguir trazer pessoas que tenham esses valores semelhantes, você vai fluir na sua equipe. Porque pessoas que têm valores muito diferentes do valor da empresa, provavelmente nem ela estará feliz, nem você vai obter os melhores resultados. Então, se você tem uma equipe, busque alinhar a sua equipe aos valores da empresa. Ou se você está fazendo uma contratação, busque contratar pessoas que pensem ou que queiram evoluir na direção, porque não é feio. É o seu valor, é o valor da sua empresa. Agora, se tem alguém, imagina, você investe em treinamento, você investe como a Priscila. Ela investe em treinamento, ela quer que as pessoas deem o máximo de alta qualidade, né, na prestação do serviço. E tem alguém que está lá só para receber o dinheiro no final do mês. Essa pessoa, não estou falando, nem conheço, mas estou falando assim, essa pessoa provavelmente vai se sentir angustiada. Que tanto crescimento é esse? Que tanta busca é essa? Que tanto isso, aquilo? Não me deixa em paz. E aí ela fala assim, poxa, essa pessoa aqui não está congruente com o meu time. Ela não quer evoluir. Você entende que há um desajuste? Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um valor de regra, né, de tradição, que não gosta de surpresas, vai trabalhar na bolsa de valores, onde tudo cai, tudo sobe, e ao mesmo tempo a pessoa fica louca. Ela não vai ser uma pessoa feliz? Só porque ela acha que gosta de dinheiro? Claro que não, ela não vai, porque essa flutuação não vai trazer felicidade. É sobre isso que nós estamos falando. Porque os valores nos levam a um caminho de felicidade, sim, de que eu estou tomando decisões que estão preenchendo o meu âmago. Agora, do contrário, nossa, levantar quando toca aquela musiquinha no Fantástico, né, do domingo, que vai chegar segunda-feira, é aquele dia de desespero. Eu falo, graças a Deus, eu posso falar com segurança. Todo dia eu falo, eu amo segunda-feira, cara. É o dia de recomeçar, é o dia de colocar os meus projetos em dia. Semana, né? Imagina. Eu acho que eu sou mais feliz na segunda-feira. Brincando. Feliz é de segunda a segunda. É lá, claro. Tem aquela história do segundô, né? Pra mim tem que ser segundô, terçou, quartou, quintou, sextou, sábado e domingo. É isso aí. E aí acho que felicidade existe pra gente viver durante todos os dias da semana. Tem que ser feliz de segunda a segunda. E eu queria finalizar esse papo nosso, se é que é pra finalizar, não sei, já falou bastante, sobre os valores de uma nação, inclusive. É tão importante do ponto de vista individual, do ponto de vista de uma sociedade e do ponto de vista de uma nação. O nosso país, ele tem que buscar um valor pelo qual ele lute, porque uma nação ela só é forte se ela lutar por valores fortes. Então, se você parar para pensar, a formação dos Estados Unidos lá, eu não sei se foram 54, acho que foram 54, 53 famílias, e qual era o valor deles lá, já desde a fundação da pedra, que eles queriam ser a nação mais forte do mundo. Se é ou se não é, mas assim, a vida toda dos Estados Unidos, eles tentam fortalecer os símbolos deles, né, usando aqui a bandeira, o dia de ação de graças, o 4 de julho. Então, é uma nação, você vê os filmes hollywoodianos, eles buscam trazer os Estados Unidos como a maior potência. Sim. Nós precisamos, como nação, buscar entender... O pertencimento é muito forte. Exato. Então, qual é o valor que a nossa nação tem que buscar para ser uma nação? Porque você não pode esperar nada do governo, sabe? O governo ele vai passar, mas não são eles que vão nos salvar.
Nós temos como coletividade buscar quais são os valores que nós vamos defender, que valores são esses, o que a gente quer para o nosso futuro. E quando a gente buscar isso, se firmar nisso, a gente vai transcender, né? Porque o transcender a gente vai exportar coisas, sentimentos, positividade, tudo que a gente puder de melhor para fora. Não no sentido de exportar financeiramente, mas de ser reconhecido como uma nação com valor X. A gente precisa tomar uma decisão nesse sentido também. Maravilha. E eu quero trazer uma outra contribuição para a gente fechar o nosso bate-papo, que é entender que visão, missão, valores, esse assunto ele se tornou tão comum, né? Ele é tratado de uma forma tão negligenciada, as pessoas não valorizam algo que é tão importante. Se você for fazer qualquer faculdade hoje... Mas eu acho que até falam demais sobre o assunto, Sim, mas pouco se estuda e pouco se vive. Exatamente, porque não sabem, existem estratégias para se viver. Uma coisa que eu dou muita atenção a essa concepção hoje, as empresas que eu atendo com mentoria de cultura organizacional, a gente faz uma releitura daquele modelo de missão antigo, onde a minha missão é produzir ferramentas, onde a minha missão está focada em realizar aquilo que a empresa faz. A missão tem que estar ligada a um propósito, que é algo que beneficie e gera uma transformação na vida do meu cliente. Com certeza. Então, uma outra forma. A missão tem que ser rápida, tem que ter energia, ela tem que caber em 1 ou 2 fôlegos para que ela seja de fácil memorização e que as pessoas possam viver. Então, se eu não entendo, se eu não consigo assimilar, isso não é uma missão. A minha visão ela tem que ser instigante, ela tem que ser provocante, ela tem que ser algo realista, ela tem que ser martirizada, para que eu entenda se é ou não é possível trabalhar em direção daquela visão. E o que a gente está falando aqui para a gente fechar os valores. É o porquê. Mais importante dos valores para mim, e eu quero ver a sua opinião para a gente fechar, é que não é só ter os valores dentro de uma empresa. É saber como viver esses valores. Porque quando eu tenho muita gente na empresa, cada um traz o seu valor. E a empresa precisa da sua cultura, entendendo como ela deseja funcionar, para que as pessoas se adaptem a essa cultura e possam viver a cultura institucional. Quando eu não tenho isso e tenho 10 funcionários, eu tenho 10 culturas. Eu tenho A Torre de Babel. A Torre de Babel. Todo mundo fala e ninguém se entende. Se eu tenho 50, se eu tenho 100. Quanto mais eu cresço, mais conflitos eu tenho. Exatamente. Então, ter uma cultura bem definida, ter um manual, essa é a chave para mim. Sim. Poucas pessoas sabem disso, tá, Madeleine? Valores são importantes, porém mais importante, manual de conduta de valores. Quer saber o que é o manual de conduta de valores? A gente ensina isso na mentoria Missão Empreendedora. Opa! Então todos convidados a se inscrever na mentoria. Madeleine, eu quero te agradecer pela sua contribuição. Prazer maravilhoso estar aqui com você. Foi magnífico, aprendi, repensei. Né? Tive aqui o meu momento de coaching também. Né? Coisa boa. Nossa, mas é muito bom trocar esse demais, conhecimento, demais. né? E gente que é amante do conhecimento, assim, parece que a energia, ó, demais, né? Sintonia total. A gente estava em rapó aqui. Que bom. Fazendo a coisa acontecer. Gente, vou convidar a Madeleine para outros momentos com a gente, outros encontros. Vamos fazer um outro podcast para falar só de coach, topa? Com certeza. A gente falou de valor, eu vou falar só de coach. Show. Existe um movimento muito crítico em relação ao coach hoje. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que... a gente que é coach, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que atuo como coach, apesar de não me resumir a coach, né? Sim. Se a gente for falar de formação, eu teria que dizer que eu sou mestre. Minha formação mais alta é o mestrado. Mas não é isso que me resume. Ser coach, ser programadora linguística, ser mestre, não é nada disso. Né? É o que a gente falou. Você é um excelente fazedor de perguntas. E então, isso... é isso que leva as pessoas a pensar. Você falou que o Jerônimo te transformou com perguntas. E ele estava falando para 3 mil pessoas. E ele com pergunta genérica, o cara mudou a direção da minha vida. Mas a dica que eu quero te deixar sobre o coaching aqui, para quem está nos ouvindo, para a gente fechar é o seguinte. Pessoal, existe uma crítica muito grande sobre o coaching. Só que existem coaches e coaches. Todas as grandes empresas que eu trabalho, empresas com faturamento de milhões, todas elas fazem coach. Todos esses empresários fazem coach e investem em coach. Muita gente investe, acredita que o coach é algo que é banalizado. Isso é real, porque não existe regulamentação. Mas o coaching faz muita diferença. Então, procure fazer um bom processo de coaching com profissionais gabaritados, bem formados, de instituições sérias, porque o coaching realmente é transformador. Se eu fosse resumir, né, assim, o coaching em duas... O que é o profissional do coach? Ele te ajuda a realizar coisas através de perguntas
e tarefas. Alguém que te faz boas perguntas e coloca você para entrar em ação. Então, se você tem boas perguntas, toma a decisão e entra em ação, você vai chegar a resultados extraordinários. Esse é o profissional do coach, não é isso? Perfeito. Muito O bom profissional. profissional. Gente, beijo no coração de vocês. Se você está acompanhando a gente no YouTube, clica no sininho, deixa seu comentário. Se você está no Spotify, clica no sininho para receber as notificações. E eu vejo você no nosso próximo podcast. Até a próxima. Tchau.